Bom dia, amados irmãos. Espero que estejam todos na presença do Senhor, que tenham tido uma excelente noite e que Papai do Céu nos abençoe mais esse dia, né, e todos os dias da nossa vida. Lembrando a vocês, meus irmãos, que nós estamos na Missão Caleb, já começou. Dizer para vocês que façam suas inscrições, que ainda há tempo, e vamos trabalhar para Papai do Céu voltar logo para nosso planeta, buscar-nos para a gente ir para a nossa casa, que não é aqui, gente. Você sabe disso, eu sei disso. Então vamos cuidar para que Papai do Céu nos leve, nos transporte logo para as mansões celestiais. Amém? Então vamos orar ao Senhor, né? Santo Deus, amado Pai, mais uma vez aqui estamos reunidos para honrar e engrandecer, Senhor, o teu santo nome. Te peço, Senhor, nesse momento, perdão pelas nossas falhas, nossos erros e pecados cometidos contra ti. E te peço também, Senhor, que o teu Espírito Santo, os teus anjos, se faça presente nessa nossa pequena reunião, para que a gente possa compreender e praticar em nossas vidas a tua vontade. É o que pedimos e agradecemos por méritos de Cristo Jesus. Amém, amém. Nisso eu me agarro, nisso eu me fortaleço. Muito bem. Nós hoje estamos em Gálatas 3, que diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim sensatos, que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Verso 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observa os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Verso 15. Irmãos, falo como um homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de outros, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já
anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Verso 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerramos para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para os conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revivestes. Desarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém. Glória a Deus. Amados irmãos, é interessante, né, esse capítulo que ele fala das promessas de Deus, né? Fala sobre a lei, o que a salvação vem de quê? Da fé em Cristo Jesus ou pela lei? Você deve guardar os mandamentos ou ter fé em Cristo? Calma aí, deixa eu explicar uma coisa. Todo cristão, ele é cristão porque crê em Cristo Jesus, que foi liberto pelo poder do derramamento de sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário para salvar cada um de nós. Amém? Todo mundo acredita nisso porque é assim que está escrito. Só que assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra e ao mesmo tempo tem tudo a ver, porque todo cristão que reconhece que pertence a Cristo e que ele pertence a Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, veja só o que acontece. A gente guarda a lei por amor a Cristo. A lei, ela foi nos dada antes mesmo de que Cristo viesse a morrer na cruz do Calvário por nós. Bem verdade. São coisas diferentes, mas uma não anda sem a outra. Entende, meus irmãos? Se você crer em Cristo Jesus, por amor a Jesus, você vai fazer todas as palavras que Jesus proferiu para que nós viéssemos a fazer. Mesmo porque Jesus não promulgou, não tirou nada da lei e nem acrescentou nada. A única coisa que Deus ele nos pede, que Jesus nos pede, é o seguinte: já que nós conhecemos a verdade, sabemos que Cristo Jesus veio para nos libertar desse pecado que nos leva à morte, de morte eterna, e que nós viéssemos ter agora
salvação e vida eterna para com Cristo, juntamente com Cristo, né? Ele derramou seu santo sangue na cruz do Calvário. Mas porque acreditamos no Senhor, porque cremos na salvação de Cristo Jesus temos fé nisso, que Cristo Jesus nos libertou através do seu sacrifício, nós seguimos a palavra do Senhor, porque esta palavra nos ajuda a sairmos, nos retirarmos dessa vida de pecado e na qual vivemos aqui na terra. Entende? Lá no céu nós vamos seguir os 10 mandamentos do Senhor. É como se aqui na terra nós estivéssemos, como eu posso dizer, treinando para viver o céu. Aquele que não sabe, que não consegue, que não pode, que tem fé em Jesus, mas não segue os 10 mandamentos do Senhor, ele terá dificuldade de viver no céu. E Deus, ele não gosta que um filho dele pereça, tenha dificuldades na sua vida. Então, se você não consegue levar os 10 mandamentos do Senhor aqui na terra, ou pelo menos você faça o seu possível que isso aconteça, no céu não será um lugar bom para você. Por consequência disso, Deus não vai te obrigar a viver num lugar no qual você não está se encaixando perfeitamente. Ou seja, meus amados, a graça e a fé, elas andam lado a lado, uma segura nas mãos da outra. Porque nós somos salvos pela graça de Cristo Jesus, certo? E pela fé que temos em Cristo Jesus, nós guardamos as leis do Pai. Porque assim está escrito que nós devemos guardar a lei, certo? E nós devemos guardar a lei porque somos filhos do Pai, somos filhos do Rei. Imagine você sendo filho do Rei, você sendo príncipes e princesas, você deixando a lei do seu pai, a lei que seu pai colocou para seus servos, e você deixar de segui-las. Você sendo filho do Rei, sendo filha do Rei. Então, meus amados, essa reflexão de hoje é justamente porque muitas das vezes a pessoa diz assim, a fé por si só me basta. Ou então, guardar os mandamentos apenas me basta. E nós sabemos que não é dessa forma que funciona. Tanto a lei quanto a fé, elas andam de mãos dadas. Tá certo, meus amados? Se nós amamos a Cristo, se nós cremos no Senhor, no Espírito Santo de Deus, nós guardamos os seus mandamentos por amor. Entende? Por amor, nós guardamos os seus mandamentos. E sabemos que os mandamentos do Senhor, juntamente com a fé que temos, é a porta de entrada para os céus. Está certo? Então, hoje, é basicamente isso que nós temos para falar, que tanto a graça quanto a fé, elas são extremamente importantes na vida de um cristão, e nós devemos segui-las mediante a palavra do Senhor. Por hoje é só, meus amados. Espero que vocês tenham compreendido. E amanhã nós estaremos no capítulo 4. Não esquecendo, meus irmãos, que Deus, ele nos dá a oportunidade todos os dias para que nós venhamos a nos dedicar a fazer o que é correto aos olhos do Pai. Tá certo? Então, que a gente aceite a graça de Deus para nós. A graça de Deus nos leva a fazer com que a lei do Senhor se faça presente na nossa vida. Tá certo? Guardar os mandamentos de Deus é extremamente importante.
mas nós sabemos que somos libertos da morte pela graça, porque nós somos imerecedores, nós sabemos disso. Então foi pela graça que nós conseguimos alcançar a vitória em Cristo Jesus, mediante a fé que temos nele. Entende? Então uma não anda sem a outra. Se ligou? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar com o Papai do Céu e agradecer a ele, né? Vamos lá. Santíssimo Deus, amado Pai, mais uma vez muito obrigada, Senhor. Pela tua graça, Senhor, nós temos a oportunidade de poder fazer a tua vontade seguindo os teus mandamentos. Pai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade de poder falar, conversar, bater esse papo legal, gostoso com os meus irmãos, para que o Senhor possa diariamente nos preencher nossos corações diante de todas as bênçãos, todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Sabemos, Senhor, que não é fácil viver nesse planeta, mas nós também queremos. Nós desejamos ir para os céus, mas nós não queremos ir sozinhos. Queremos ir com a maior quantidade possível de teus filhos amados. Porque foi por todos nós que o Senhor derramou o seu santo sangue na cruz do Calvário. E todos nós merecemos imerecidamente estarmos nos céus contigo, Senhor. Porque sabemos que essa é a tua vontade. E diante da tua vontade nós não nos opomos. Então, Senhor, nesse momento eu te agradeço e te peço, Pai amado, que nos ajude a confiar cada dia mais na tua promessa, na tua graça. E nos ajude cada dia mais, mediante a fé que temos no Senhor, seguirmos os teus mandamentos para que venhamos nos planejar para estar nas mansões celestiais, não tendo nenhum problema aparente, Senhor. Pai amado, eu te peço nesse momento que esteja comigo hoje, amanhã e para todos sempre. E não apenas comigo, mas com todos os meus irmãos que aqui passarem por esse canal, Senhor, que vê essa mensagem. E desde já agradecemos pela tua maravilha, pela tua soberania, por tu ser tão maravilhoso na nossa vida, Senhor. O Pai, Filho e Espírito Santo se faça presente em todos os momentos das nossas vidas. É o que pedimos e agradecemos por méritos de Cristo Jesus, e todos falam amém. Nisso eu me agarro, nisso eu me fortaleço. Amados irmãos, que Deus esteja com cada um de vocês, que vocês sintam essa paz, essa alegria, essa vontade de estar sempre presente na presença do Senhor, e que Cristo Jesus se faça presente, o Espírito Santo te ajude a caminhar nesse planeta, porque não é fácil, irmãos. Mas Papai do Céu, ele nos promete que se nós quisermos, ele estará sempre presente. Que a paz de Cristo esteja com cada um e até amanhã. Aquele beijo todo carinhoso. Amanhã estaremos aqui mais uma vez, tá ok? Fiquem com Deus e missão Caleb na veia, hein, gente? Eu vou!